Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vocês estão bem? Bora lá, turma, muita fé, muita força, vai dar certo, tenha fé em você mesmo, acredite em você, vai dar certo. Pare com essa história, eu não vou passar, eu sou burro. Turma, a partir do momento, eu já falei isso, a partir do momento que você se bloqueia para uma matéria, você tá dando um prato cheio pro seu inconsciente, realmente não deixar entrar mais nada do seu consciente, seu inconsciente não deixar entrar mais nada. Então a partir do momento que a gente fica com frases pejorativas, com frases, não é nem pejorativas, frases que te colocam para baixo, frases denegatórias que negam você mesmo, você bloqueia o seu inconsciente. Não faça isso. Você precisa olhar para cima e dizer: o direito é a ciência mais maravilhosa do mundo, a contabilidade também, o português, as matérias que você está estudando, você precisa ir estudá-las com prazer. Se você vai estudar aquela matéria e você já diz, putz grilo, hoje é dia de estudar direito tributário, turma, aquele que já tem uma probabilidade muito grande daquele teu estudo não ser tão proveitoso. Como a gente já vem conversando várias vezes, procure viver esse momento. É um momento, pode ser o momento que for, mas é o momento que você está vivendo. E você está vivendo esse momento por opção sua. O professor não tem uma opção, todo mundo tem a opção. Então é a opção sua, viva esse momento. Coloque todas as emoções, mas emoções positivas nesse momento que vai dar tudo certo, turma. Tenha fé em você mesmo. Então bora lá. A gente está falando de dosimetria da pena. O juiz me condenou, passou por aqueles 3 fases, critério trifásico, o Nelson Hungria, de aplicação da pena. Aí depois o juiz decide qual é o meu regime inicial. Só que antes do juiz me colocar para a prisão, ele analisa se é possível converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. E aí a gente está vendo quais são os requisitos que o indivíduo precisa cumprir, que o condenado precisa cumprir, para que o juiz possa converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. E esses requisitos eles estão no artigo 44 do Código Penal. No inciso 1, é dito que pode o juiz converter, se for crime doloso, a pena for até 4 anos e não envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, se for crime culposo, independe da pena. Qualquer pena está valendo. Agora, o indivíduo também, para caber a conversão, não pode ser reincidente em crime doloso. Não é que ele não possa ser reincidente. Ele não pode ser reincidente em crime doloso. Ou seja, as duas infrações, tanto a primeira como a segunda que ele praticar, sejam uma infração dolosa. Aí eu terminei a aula dizendo para vocês que existe uma relativização no parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal. E essa relativização diz o seguinte: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, achei que ia entrar alguém no estúdio, da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Professor, o que é que esse parágrafo 3º do artigo 44 está dizendo? Está dizendo que mesmo se o indivíduo for reincidente em crime doloso, é possível que o juiz aplique essa conversão, desde que o juiz note que a conversão é socialmente recomendável. Como assim? Ele cometeu o crime, cometeu o crime primeiro, né? Aí ele cometeu o segundo crime, é reincidente em crime doloso. Durante o processo do segundo crime, pessoal, ele descobriu uma aptidão, ele passou a trabalhar em creches, passou a trabalhar em asilos, e o juiz notou, mesmo durante o processo, que isso fez um bem muito grande a ele. E aí o juiz pensa, poxa, ele é reincidente em crime doloso. Em tese, eu não posso aplicar essa conversão. Porém, o parágrafo 3º diz que mesmo para o reincidente em crime doloso, se a conversão, se a aplicação da pena restritiva de direito ou da multa for socialmente recomendável, aí eu posso converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, desde que o indivíduo não seja reincidente específico. Professor, e o que é o reincidente específico? O reincidente específico é um reincidente no mesmo crime. Ou seja, o juiz pode até aplicar a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa quando o indivíduo, pessoal, ele é reincidente em crime doloso.
Mas se ele for reincidente específico, ou seja, os dois crimes foram os mesmos, foi furto, aí o juiz já não pode, estelionato, aí o juiz já não pode aplicar essa conversão ao reincidente e crime doloso. Por quê? Porque se trata de reincidência no mesmo crime. E finalmente, pessoal, qual é o último requisito para que o indivíduo possa ter direito a essa conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa? Está no inciso 3º. Está no inciso 3º e a gente chama o inciso 3º de circunstâncias judiciais. Ou seja, no inciso 3º diz ele deve ter circunstâncias judiciais favoráveis para que haja essa conversão. Porque olha o que aqui diz o inciso 3º. O juiz poderá aplicar essa conversão desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição é suficiente. Suficiente para quê? Suficiente para cumprir as finalidades da pena, de retribuir, de ressocializar e de prevenir a prática de novos crimes. Então veja, são 3 requisitos que o juiz tem que analisar para saber se dá para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa. O primeiro que está no inciso 1, você analisa. É crime doloso, beleza. Para crime doloso, só pode se a pena for até 4 anos e não tiver violência ou grave ameaça à pessoa. Já se tratar de crime culposo, independente da pena, independentemente do crime culposo, pode ser aplicada a conversão. O inciso 2º proíbe a conversão ao reincidente específico, ao reincidente, pessoal, em crime doloso. Só que, como nós já vimos, existe uma relativização desse requisito no parágrafo 3º do artigo 44. Isso que eu estou falando é do Código Penal. E, finalmente, o inciso 3º, ele vai dizer se as circunstâncias judiciais indicarem que é suficiente a aplicação dessa pena restritiva de direito ou em multa. Tudo isso, pessoal, perceba que, principalmente o inciso 3º, ele é muito subjetivo, então vai depender muito do juiz. Perfeito. Aí, professor, você está dizendo, então, que é possível que o juiz converta a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. Exatamente. Mas quantas penas privativas de liberdade? Quanto de multa? Ou quando é que ele vai poder converter só por multa ou só por pena restritiva de direito? Isso é respondido para a gente no parágrafo 2º do artigo 44. E o parágrafo 2º do artigo 44 diz: na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma multa ou por uma pena restritiva de direito. Agora, se a condenação, se a pena que foi aplicada depois ali da dosimetria foi superior a 1 ano, pode ser convertida a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa ou 2 penas restritivas de direito. Então o parágrafo 2º ele é bem claro. Se a pena privativa de liberdade substituída for até 1 ano, aí pode aplicar uma multa ou uma pena restritiva de direito. Se for maior do que 1 ano, aí pode aplicar uma multa e uma pena restritiva de direito ou 2 penas restritivas de direito. Então perceba que essa matéria, pessoal, o que é difícil é você concatenar as ideias, os artigos que são importantes. Mas isso eu já fiz para vocês. Então é muito mais leitura do código e memorização dos artigos. E cai desse jeito mesmo quando a gente vai ver. Aí, pessoal, o juiz, então, aplica a minha pena, descobre quanto de pena privativa de liberdade eu devo cumprir, aí vê o meu regime inicial, e depois ele analisa se dá para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa, de acordo com o 44. Aí você pensa, professor, então se não der, se o cara for reincidente específico, por exemplo, não der para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, o juiz manda o condenado para a cadeia. Vá para a cadeia, vagabundo, cumprir a sua pena, né? Ainda não. Depois da tentativa dessa conversão, se não der certo, o juiz ainda tem que tentar um outro benefício para o condenado. E esse benefício é exatamente o SUSI, ou também conhecido como suspensão condicional da pena. E para o juiz analisar se é possível ou não a aplicação do SUSI,
que é suspensão condicional da pena, o juiz vai lá para o artigo 77 do Código Penal, que é exatamente isso que a gente vai conversar agora. Já caiu em prova para você saber qual foi o sistema em relação ao SUSI que o Brasil adota. E é fácil você saber que foi o sistema francês exatamente por conta do biquinho, né? SUSI. Toda vida que a gente fala, né? Eu tenho minha cunhada, ela é francesa, e aí ela fala português muito bem, mora aqui no Brasil. Só que eu brinco muito com ela, que eu vou falar francês, eu fico bisu, 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 bisu. Porque quando eles falam, né, é biquinho. É porque eu não sei falar francês, aí é só uma brincadeira de ignorante, né? Então, turma, no caso, o critério que a gente adotou, o sistema que o Brasil importou, foi o sistema francês, o franco-húngaro. O sistema francês, pode juntar o sistema francês mesmo, porque, e aí é fácil lembrar, exatamente por conta do biquinho que a gente faz quando fala SUSI. Pois beleza. Professor, então o que é esse SUSI, hein? O que é essa suspensão condicional da pena? Essa suspensão condicional da pena é um novo benefício que a lei traz para o condenado, dizendo assim, meu amigo, você foi condenado, certo? Mas se você preencher todos os requisitos, eu vou suspender a pena de 2 a 4 anos. E durante esses 2 a 4 anos, a pena que o juiz aplicou para ti vai ficar suspensa. Ela não vai ser executada. Só que durante esses 2 a 4 anos, eu vou suspender a sua pena desde que você cumpra certas condições. Então, nesse período de 2 a 4 anos, que é o que a gente chama de período de prova, o indivíduo vai cumprir certas condições. Então, o juiz pode fixar a suspensão da pena por 2 anos, 3 anos, até 4 anos. E durante todo esse período, o indivíduo fica cumprindo as condições que o juiz estabeleceu na sentença, que a gente vai ver quais são e vai ver que ele pode criar até outras. Caso passe todo esse período e o indivíduo não dê causa à revogação, por exemplo, ele não pratica crime, ele cumpre todas as obrigações dele direitinho, aí nesse caso o juiz ele revoga o SUSI, ele simplesmente termina o SUSI e decreta extinta a punibilidade do agente. Ou seja, então eu fui condenado a 2 anos de prisão. Só que eu não preenchi os requisitos da conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, mas professor tá gago? Pois é, mas eu consegui a aplicação do SUSI para mim. E o juiz aplicou o SUSI para mim durante 2 anos. E ele impôs certas condições. E durante 2 anos eu fiz todas essas condições. Pois muito bem, passados os 2 anos, se eu não dei causa à revogação do SUSI, o juiz decreta extinta a minha punibilidade e perceba que eu não cumpri um dia sequer da pena lá que ele me estabeleceu. Agora, como eu falei para vocês, a regra é que o período de prova do SUSI ele vai durar de 2 a 4 anos. Acontece que eu vou mostrar para vocês o SUSI etário e o SUSI humanitário. O SUSI etário ele é cabível para quando o indivíduo tem mais de 70 anos. E o SUSI humanitário, ele é cabível para quando há razões de saúde que justifiquem. O SUSI etário e o SUSI humanitário, pode o período de prova deles ser de 4 a 6 anos. Professor, mas não é pior não, aumentar aí de 4 a 6 anos? Não é, turma, vou dizer por quê. A gente vai ver agora os requisitos para o juiz aplicar o SUSI. E eu vou mostrar para vocês que a regra é que a pena aplicada ao condenado não pode ser superior a 2 anos. Então a pena tem que ser até 2 anos para caber o SUSI normal. Agora, se for esse SUSI etário, razões de idade, maior de 70 anos, ou SUSI humanitário, por razões de saúde, o cara está com câncer, está com AIDS em fase terminal, aí nesse caso, a pena que foi aplicada a ele pode ser até 4 anos, e até 4 anos, e não só até 2 anos, e se a pena aplicada for até 4 anos, é possível que o juiz aplique o SUSI para eles. Então perceba, meus amigos, que existe o SUSI etário e humanitário, que o período de prova é superior, não é de 2 a 4 anos.
o período de prova, o período que o indivíduo vai ter que cumprir as condições é de 4 a 6 anos. Professor, vamos logo ver quais são os requisitos? Agora, está aqui no artigo 77 do Código Penal. E o artigo 77 ele vai dizer: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Opa, já é a regra que eu disse para vocês. A execução de pena privativa de liberdade não superior a 2 anos pode ser suspensa por 2 a 4 anos. É exatamente o período de prova que eu conversei com vocês. Mas olha o que aqui diz o parágrafo 2º do artigo 77. A execução de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, veja, não é agora 2 anos apenas, são 4 anos, poderá ser suspensa de 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem. Essa primeira parte, como eu já falei para vocês, é o chamado de suci etário. Suci em decorrência da idade. O cara não ser superior a 70, o cara ser superior a 70 anos. E também tem o suci humanitário, que é essa segunda parte. Razões de saúde justifiquem. Então veja, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa de 2 a 4 anos, desde que, no caso do etário humanitário, a pena não superior a 4 pode ser suspensa de 4 a 6, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Perceba que esse inciso 1, ele traz o mesmo requisito do inciso 2 do artigo 44 do Código Penal. Então, da mesma forma que não dá para o juiz converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa para o reincidente em crime doloso, não dá para o juiz aplicar o suci para o reincidente em crime doloso. Acontece que eu disse para vocês que o artigo 44, parágrafo 3º, relativiza esse requisito, vocês lembram? Pois é, se a medida for socialmente recomendável, o juiz pode sim aplicar a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa, desde que o indivíduo não seja reincidente específico, lembram disso? Pois da mesma forma que o artigo 44 relativiza esse requisito, o artigo 77 também relativiza esse requisito. Por quê? Porque olha o que aqui diz o parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Em outras palavras, se pelo crime anterior o juiz fez a conversão de pena privativa de liberdade em multa, ou se a infração anterior for uma contravenção penal, por exemplo, que o juiz aplicou só multa, aí nesse caso, queridos amigos, não impede a concessão do suci, mesmo no caso se ele for reincidente em crime doloso. Então o crime anterior que eu cometi, o juiz converteu a pena privativa de liberdade em pena de multa. Aí eu cometi um novo crime. O juiz analisando que eu sou reincidente em crime doloso, mas minha condenação anterior foi apenas de multa, tão somente, aí o juiz pode me aplicar o suci. E quais são os requisitos? Os outros requisitos. Então, não seja reincidente em crime doloso. 2. Novamente, é um requisito que se repete no artigo 44. Nós vimos que o artigo 44, o inciso 3º, diz que o juiz pode converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito caso as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ou sejam favoráveis. Pois da mesma forma o inciso 2 ele fala: pode haver o suci desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Então perceba que se você memorizar os requisitos da PRD, os requisitos de substituição da PPL, pena privativa de liberdade, em PRD, pena restritiva de direito, você já memoriza automaticamente o do suci. A questão só do suci, pessoal, é que o suci abrange mesmo aquele cara que foi condenado por um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. A gente viu que crime com violência ou grave ameaça à pessoa não cabe, pessoal, a conversão de PPL em PRD ou multa. Mas, mesmo que o crime que ele tenha cometido seja com violência ou grave ameaça, como por exemplo roubo, é possível o suci, desde que ele preenche todos esses requisitos.
Então o artigo 77 diz, cabe SUSI, se o cara não fosse reincidente em crime doloso, mas a pena de multa anterior libera, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, e o inciso terceiro, ele vai dizer assim, não seja indicada ou cabível a substituição do artigo 44. Em outras palavras, o inciso terceiro está dizendo assim, que só pode aplicar a SUSI se não for possível a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa, porque elas estão no artigo 44 do Código Penal. Não é fácil, pessoal? É fácil. E olha o que é que diz o artigo 78. Durante o prazo da suspensão, de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos, dependendo do SUSI, o chamado período de prova, como eu conversei com vocês, durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento de condições estabelecidas pelo juiz. Aí vão os parágrafos do artigo 78 e dão certos nortes para o juiz. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana, que são duas penas restritivas de direito que eu já conversei com vocês. Então ele deve prestar serviço à comunidade, razão de 1 hora por dia, ou ele pode fazer até 2 horas para poder acabar na metade, ou submeter-se à limitação de final de semana. Aí vai o parágrafo 2º e diz, se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal se sejam inteiramente favoráveis, as circunstâncias judiciais favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente. Perceba, o Código Penal ele está a toda hora incentivando que o indivíduo repare o dano. A toda hora o Código Penal incentiva que o indivíduo repare o dano. Pois muito bem, o parágrafo 2º está dizendo assim, cara, se tu reparar o dano, ao invés de no primeiro ano tu ficar obrigado a prestar serviço à comunidade, ou mesmo, pessoal, ficar proibido de ter o teu final de semana, ou seja, sofrer uma limitação de final de semana, tu pode reparar o dano que vão ser aplicados a ti só 3 PRDs, professor, mas no anterior só é uma, limitação de final de semana ou prestação de serviço à comunidade. Beleza, mas são 3 PRDs que não vão te exigir muito. Quais são as 3 PRDs, caso você tenha reparado o dano, que são aplicadas cumulativamente? A linha A, proibição de frequentar determinados lugares, tranquilo isso. Professor, mas eu não posso mais ir para barzinho beber. Beleza, bebe em casa, cara. B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. E C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então é muito melhor que uma vez por mês tu vá no fórum só assinar para justificar suas atividades, do que ficar todo dia, 1 hora por semana, 1 hora por dia na semana, ficar prestando serviço à comunidade. É muito melhor tu ter teu final de semana livre para fazer o que tu quiser, do que ficar com a limitação de final de semana, como a gente já explicou. Isso é o Código Penal incentivando a reparação do dano. Existem doutrinadores que chamam esse SUSI de SUSI especial. Então o SUSI especial seria aquele que você repara o dano. E ao invés de prestar serviço à comunidade ou ter limitação de final de semana, você ficaria sujeito a essas três condições, já que o código manda aplicar cumulativamente. Aí o artigo 79, assim como vocês têm percebido, o juiz ele tem ampla discricionariedade para colocar condições. Porque olha o que o 79 diz. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Então o juiz pode colocar outras condições que não essas anteriores que a gente acabou de conversar. E aí o artigo 80 fala o quê? A suspensão não se estende a penas restritivas de direito e nem a multa. Em outras palavras, SUSI, que significa suspensão condicional da pena, é suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Não vale, então, para as penas restritivas de direito e nem para a multa.
Então, se o cara conseguiu a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, não dá para ele dizer, juiz aplica o SUSI para eu não cumprir nada? De jeito nenhum, porque o artigo 80 tá proibindo que seja o SUSI aplicado para multa ou para pena restritiva de direito. Aí vem o artigo 82 e fala exatamente o que eu já disse para vocês. Passou o prazo e o indivíduo cumpriu todas as condições, ele extingue a punibilidade dele e continua primário de bons antecedentes. Olha o que aqui diz 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Ou seja, o juiz suspendeu a minha pena de 2 anos e durante o período de prova, os 3 anos de período de prova que ele me impôs, eu cumpri as condições. Quando eu cumpro todas as condições, o juiz vai se limitar a dar uma sentença dizendo que extinguiu a minha punibilidade. Significa que aquela pena de 2 anos, que era para eu cumprir em regime aberto, semiaberto ou fechado, aí eu não vou mais cumprir. Estou liberado. Professor, que legal, né? Pois é legal sim. Só que isso só é possível se eu não der causa à revogação. Porque existem 2 tipos de revogação do SUSI. Existe a revogação obrigatória e a revogação facultativa. A revogação obrigatória, que está no artigo 81 do Código Penal. Se incorrer em se o beneficiado pelo SUSI, ele incorrer em um dos incisos do artigo 81, o juiz é obrigado a revogar o SUSI. Revoga o SUSI e ele volta a cumprir o restante da pena que estava faltando, mas sobre isso eu vou conversar mais na frente. Quais são os casos que obrigatoriamente o juiz vai revogar? Tá aqui, ó. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário 1. É condenado em sentença irrecorrível, ou seja, com trânsito em julgado por crime doloso. Então, se durante o período de suspensão condicional do processo, durante aquele período de prova, se vem uma condenação por um crime doloso, revoga obrigatoriamente o SUSI. Revogar significa que eu vou deixar de beneficiar do SUSI e vou cumprir minha pena normal, o restante da pena normal. 2. Ele frustra, embora solvente, a execução da pena de multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Perceba o que eu disse para vocês. A todo tempo, o Código Penal está tentando forçar o indivíduo, ou pelo menos incentivar o indivíduo, a pagar a multa e principalmente a reparar o dano. Então, no artigo 81, se o indivíduo é condenado por outro crime doloso em sentença irrecorrível, revoga o SUSI obrigatoriamente. 2. Se ele frustra o pagamento de multa ou a reparação do dano sem motivo justificado, também é a revogação do SUSI. E 3. Ele descumpre as condições do parágrafo 1º do artigo 78 do Código Penal, que é exatamente a condição, pessoal, que a gente já conversou, que o indivíduo vai ser obrigado a prestar serviço à comunidade ou a limitação de final de semana no primeiro ano do prazo do SUSI. Então, nesses 3 casos, o juiz obrigatoriamente vai revogar o SUSI do indivíduo. Revogar significa que acaba o SUSI e ele volta a cumprir em pena normal o restante que estava faltando, mas a gente vai conversar até sobre uma inconstitucionalidadezinha que tem aí. Pois, turma, eu fico por aqui porque meu tempo acabou. Até a próxima aula. Tchau, tchau.